Boa tarde a todos, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje vamos falar sobre insuficiência renal, uma doença que pode comprometer a qualidade de vida. E para falar sobre isso, eu recebo nos estúdios a nefrologista, a doutora Patrícia. O sobrenome é alemão, eu não vou nem me atrever, doutora, boa tarde. Boa tarde. Prazer recebê-la aqui, tá? Prazer é meu. Eu queria já começar com uma perguntinha. O rim realmente é um órgão vital, doutora? Então, olha só, a gente não tem essa noção, né, da importância do rim. Então, se a gente for ver, o paciente vai no médico, ele vai e quer saber do coração, ele quer saber como é que está o pulmão, ele quer saber do colesterol, mas nunca ele pergunta como é que está o rim, né? E, na verdade, 1 em cada 10 pessoas no mundo tem algum tipo de problema renal, mas muitas delas não sabem que tem a doença. E é pouco pedido o exame sobre isso? Dificilmente? Na verdade, não. Os exames para ver como é que está o rim, eles são muito simples, são exames baratos, mas são exames que às vezes o médico até pede, mas não comenta com o paciente. Então o paciente fica sem saber como é que estão os rins e como é que estão, né? E os rins, eles podem dar problema e a pessoa nem ter sintomas. Então quando ela descobre, o rim já parou, os 2 rins pararam. Então, daqui a pouquinho a gente vai estar falando mais sobre isso. Eu tenho aqui também a Ana Cláudia, como todos os dias. Boa tarde, Ana. Boa tarde, é um prazer estar aqui com todos vocês e com a doutora também. E daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre isso. E no segundo bloco vamos conhecer a história de superação da Sandra, que após a morte da mãe teve depressão. Se envolveu com um rapaz que era usuário de drogas e viu sua vida se destruindo aos poucos. Daqui a pouquinho ela vai estar aqui contando tudo isso para a gente. Nós vamos a uma matéria agora falando sobre insuficiência renal e já voltamos. A insuficiência renal impede os rins de filtrarem o sangue corretamente, o que provoca o acúmulo de substâncias tóxicas no organismo e pode causar a morte. Em média, 60 mil brasileiros estão nas filas de transplante de rim. A boa notícia é que a estatística mostra as taxas de sucesso da cirurgia. 95%. Esse é o transplante com maior sobrevida dos pacientes. Normalmente, as pessoas têm 2 rins. Quando é preciso realizar o transplante, o terceiro órgão é colocado na região da bacia. Os outros 2 não são retirados. Aline passou por essa experiência 2 vezes. Ela descobriu ter insuficiência renal quando tinha 18 anos. E ficava com muita dor de cabeça após a hemodiálise, tratamento para esse tipo de doença. Eu já tinha rejeitado um rim e um tipo de sangue da minha família, então precisaria de alguém diferente. A primeira vez que doou foi minha mãe, mas isso para partir de uma outra pessoa que não seja os seus pais, eu acho que tem que ter um amor muito grande, um desprendimento muito grande. Porque você está salvando a vida de alguém, né? Hoje vai fazer quase 3 meses que eu fiz o transplante. A cirurgia foi um sucesso, deu tudo certo. Tudo que passou na minha vida, de 10 anos atrás que eu convivo com essa doença, eu acho que a gente cresce muito. Maria Eduarda foi vítima de problema renal causado por uma infecção urinária que evoluiu para um dos rins. Ela tinha 9 meses de vida. A evolução daquilo poderia ter sido muito mais grave. O diagnóstico precoce foi fundamental para não piorar o quadro de saúde da menina. A febre alta e infecções urinárias repetidas são os principais sintomas que sinalizam alerta aos rins. Os pais não devem automedicar seus filhos para não mascarar ou agravar o caso. Agora vamos falar de uma história de amor em meio à espera por um rim. Michael não se adaptou à hemodiálise e seus familiares foram reprovados incompatíveis para a doação. E acredito de ser uma pessoa iluminada. E a história em si conta por quê. Sandra conheceu Michael na clínica onde ele fazia hemodiálise. Ela era enfermeira e gostou dele desde o início. Ele estava triste porque a mãe e o irmão não podiam doar, porque não são o mesmo tipo sanguíneo. Eu falei, ó, tem seu pai, tem sua prima e tem eu também. Pode me colocar na lista de possíveis doadores.
Os exames de compatibilidade confirmaram que Sandra era a pessoa certa. Ela precisou de 3 autorizações da Justiça Brasileira para doar um dos rins, já que não era da família de Michael. Quando me perguntam quem doou, eu falei, foi um anjo. E é esse anjo que cuida de mim até hoje. Michael realizou a cirurgia em novembro de 2011 e 10 meses depois, a doação já era mais que completa. E lembrando que o nosso programa é ao vivo e você pode ligar e tirar a sua dúvida com a doutora Patrícia pelo telefone 5644-5210. Doutora, quais as principais doenças que acometem o rim? As doenças mais comuns são infecção de urina, né, infecção urinária e cálculo renal. Mas além dessas, existem muitas outras, como doenças sistêmicas que acometem o rim. Então, hipertensão pode dar problema no rim, hipertensão arterial, né, a pressão alta. Diabetes pode dar problema no rim. Tem algumas doenças reumatológicas, como lúpus, também acomete o rim, né? E tem as doenças próprias do rim, que são as glomerulonefrites, pode ter também vários medicamentos acometem o rim, então é uma infinidade de doenças, né, que podem acometer. E tem gente que sofre demais com infecção urinária, né? Assim, tem uma seguida da outra. Tem. A gente chama isso até de infecção de repetição, né? E é comum principalmente em mulheres, né? Na verdade, assim, a infecção de urina, em geral, ela é causada por uma bactéria que vem do intestino. E na mulher, o orifício anal e o canal da urina, a uretra, eles são muito próximos. Então, isso torna a contaminação mais fácil. Então, por isso que é frequente. Às vezes, a paciente pode ter uma alteração anatômica no rim, nas vias urinárias, que facilitem essas infecções, ou então um problema na imunidade, e que também facilite essa reinfecção constante pelas bactérias do intestino, né? Então, eu não entendo muito bem e vou tirar minhas dúvidas aqui também, que imagino que seja dúvida de quem está nos assistindo. Cistite é a mesma coisa que infecção urinária, não? Então, cistite, na verdade, é uma forma de infecção. Então, quer dizer, infecção urinária engloba também a cistite, que é a infecção que dá na bexiga. Isso é a cistite. Então, é aquela paciente que chega que está ardendo a urina, né, para urinar, vai muitas vezes no banheiro, não consegue segurar, né? Isso daí é a cistite. Mas essa infecção, ela pode progredir e pode afetar os rins. Daí ela é chamada de pielonefrite. E aí é uma infecção já mais complicada e que, se não tratada, essas bactérias podem ir para o sangue e dão a infecção sistêmica, que a gente chama até de septicemia. Quais são todos os sintomas de uma infecção urinária? A pessoa sente o quê? Ardência? Então, ardência para urinar, vai muitas vezes ao... Chega a sangrar, não? Pode ter sangramento, pode ter. Dependendo, a gente chama de cistite hemorrágica, né? Então, tem uma lesão ali no epitélio da bexiga, do trato urinário, e isso pode levar, sim, a sangramento. Então, tem o que a gente chama de urgência miccional, ou seja, tem que sair correndo para urinar, às vezes nem sai nada, sai pouquinho, mas tem aquela sensação de que precisa urinar. E aí, o que pode acontecer é ter dor lombar, que daí já é um sinal de que a infecção está ficando mais complicada, está subindo para os rins, né, que a gente fala, e febre. Então, esses daí são sinais já de uma infecção mais complicada. E nessa hora não adianta um chazinho. Não. Porque dizem assim, que suco de cranberry é excelente, limpa as vias urinárias, melhora a cistite, infecção urinária. Então, assim, chegou a esse nível aí... na verdade, mesmo na cistite, o cranberry não é indicado para tratamento. Ele pode ajudar naqueles pacientes que têm infecção de repetição como um adjuvante, ou seja, uma coisa a mais para você fazer para melhorar a recorrência das infecções. Mas o tratamento é com antibiótico e precisa ir no médico. Não pode achar que só bebendo mais água que vai conseguir segurar a infecção, porque não segura. Doutora, nós temos uma ligação, é a Rose de Brasília. Olá, doutora, boa tarde. Gostaria de saber se existe algum remédio específico para tratar a insuficiência renal? Certo. Na verdade, não tem nenhuma pílula mágica que vá tratar e reverter a insuficiência renal. A insuficiência renal ela é consequência de milhões de doenças que podem afetar o rim e que levam a uma perda de função desse rim, daí a insuficiência renal.
Então, o tratamento, ele tem 2 pilares. Um é você tentar ver a causa, o que está causando essa insuficiência renal. Então, você vai buscar as causas, as doenças que estão gerando e tentar tratar essas doenças. E o outro pilar é você tratar as consequências da perda de função do rim. Então, tem muitas coisas que a gente tem que ver nesse paciente e tratar para tentar melhorar essa função, né? Mas muitas vezes isso não é revertido, a gente controla para que isso não piore, não progrida. Além da anatomia, existe algum hábito que seja prejudicial e que causa infecção urinária? Tem vários hábitos, sim. Na verdade, assim, principalmente em mulheres, né, que é o mais comum, tomar cuidado para não ficar usando muito aqueles protetores diários. Aquilo ali pode facilitar a contaminação das bactérias. Independente de ter perfume ou não, porque a gente vê que tem escrito sem perfume. Isso, independente. Mesmo assim, né? Outra coisa, tudo que deixar úmido, né, ali a região genital. Então, por exemplo, o paciente vai na piscina e fica de biquíni o tempo todo. Quem tem essa predisposição não pode fazer isso. Tem que estar sempre, foi na piscina, no mar, volta e tem que tirar isso daí, lavar bem e colocar alguma calcinha seca, um biquíni seco, né? Tudo que deixa úmido piora. Sabonete líquido. Então, na verdade, assim, não precisa de nada específico para evitar a infecção. É só uma limpeza, higiene local normal, né? E evitar aquelas duchas que podem levar as bactérias lá para dentro também, sabe? Aquelas duchas, né, mais vaginais. Também outra coisa que é importante é tomar muito líquido, porque o ideal é a gente tomar 2 litros de água por dia. Então, isso também ajuda a prevenir, porque você dilui a urina. Outra coisa é não segurar a urina, né? Se a gente fica segurando aquela coisa, tá com vontade, mas aí tem outra coisa para fazer e acaba que deixa para depois. Isso aí, para quem tem essa predisposição à infecção, não é legal. Eu tenho outras perguntas, eu queria dar prioridade às pessoas que deixaram algumas perguntas no Face, não foram? Isso, no Facebook tem. Algumas a doutora acabou de responder, que a Maria de Araújo estava perguntando dos sintomas do EDO, então ela já teve a resposta dela já na explicação aí da senhora. A outra, a Judite também, ela deixou, mas a doutora também já respondeu da Judite. Então vamos lá, ó. Aí tem a da Linda Neves. Tem olhos inchados e pouca urina. Mesmo tomando diurético, ela está dizendo que apresenta dores e ela pergunta se isso pode estar gerando ou já é um sintoma de um problema nos rins. Certo. Na verdade, essa paciente, ela já tem sintomas, você falou que ela tinha problema no coração, é isso? Ela é cardiopata, cardiopata, né? Então, assim, esse inchaço dela pode ser um caso mais complexo, né? Assim, esse inchaço dela pode ser já pela insuficiência cardíaca, ou seja, o coração não funcionando bem, ele pode levar um inchaço também, né? Não é só o rim que leva ao inchaço. Agora, se ela está urinando pouco, o que eu estou imaginando é que ela já está... Esse problema dela do coração já começou a afetar os rins, porque existe essa ligação. O rim, eu sempre digo, ele não está sozinho no organismo, né? Então, ele interage muito com os outros órgãos. Tem até uma entidade que a gente chama de síndrome cardiorrenal, que justamente é essa interação entre o coração e o rim, né? E no caso dela, provavelmente ela já está com uma insuficiência renal relacionada à doença cardíaca dela. E por isso, mesmo com o diurético, às vezes ele não é capaz mais de reverter isso e de proporcionar essa urina toda que ela precisaria, né, para desinchar. Aninha, antes de você fazer outra pergunta, e essa questão de diurético? Tem gente que sai tomando diurético assim, pega a receitinha, pega nome com a amiga e vai tomando, prejudica os rins? Com certeza. Na verdade, não existe essa indicação de se tomar diurético sem uma prescrição médica. Isso é, inclusive, muito perigoso, porque né? mulher toma para estética. Estou inchada, na verdade está gordinha, leva sempre para esse lado. Estou inchada e vou tomar um remedinho. Exatamente, e é perigoso. Na verdade, dependendo do diurético que usa, pode aumentar a chance de formar cálculo renal. Então, e até nefrocalcinose. Eu tenho uma paciente que o rim dela virou um monte de pedras, de tanto que ela tomou esse diurético. E ela tomou por conta própria. E aí, quando ela viu, um outro médico descobriu que o rim dela já não estava funcionando bem. E foi por causa do diurético.
Então tem que tomar muito cuidado. Além disso, tem distúrbios eletrolíticos, você pode perder muito potássio, o potássio baixo pode dar arritmia no coração. Então, não se deve tomar diurético sem uma prescrição médica. Isso... E existe mesmo, doutora, isso? Dos rins se acostumarem a você, diante daquela medicação, né? Que falam que o rim só vai trabalhar se você tomar a medicação. Ou não? Não, né? Isso daí acho que é uma crença popular que não é baseada em nenhuma evidência por estudos, não. Mas ainda assim não é legal, né, tomar? Não, de jeito nenhum. Tá. E tem uma, doutora, é da Maria Cristina Gonçalves. Tenho sentido dores ao dormir do lado direito. Não consigo deitar mesmo. Está me incomodando muito. Será alguma coisa nos meus rins? Então, essa é uma pergunta bem frequente no consultório, né? A gente recebe pacientes que têm dores na região lombar e eles vêm querendo saber se é do rim. Assim, o que realmente dá dor nos rins é se você tiver uma cólica renal, ou seja, tem um cálculo que saiu do lugar ali no rim e isso dói muito, são aquelas as piores dores da vida, né, que a gente fala, são os cálculos renais. Ou se tiver uma infecção no rim e tiver uma pielonefrite, que a gente chama, daí está tudo inflamado, mas o paciente tem febre, tem outros sintomas. Em geral, essas queixas mais relacionadas à posição, na hora que deita, isso é muito mais relacionado à coluna e musculatura até do que realmente do rim. E é possível a pessoa se confundir, achar que está tendo uma dor de coluna, quando na verdade ela tem um problema renal? Nossa, isso também é outra coisa muito frequente, né? Em pronto-socorro isso é muito frequente e nós médicos temos que tomar cuidado com isso. Porque às vezes o paciente vem com uma dor lombar, a gente acha que realmente é ortopédico, quer dizer, não, isso daqui não é do clínico, é do ortopedista porque isso aqui deve ser coluna. E na verdade o paciente está começando com os sintomas de uma infecção. E aí isso daí atrasa até o diagnóstico e o tratamento, então... E quando a gente fala de dor nos rins, a gente está falando de que região exatamente? Porque a gente às vezes vê a pessoa botar a mão aqui assim e falar assim, eu estou com dor nos meus rins aqui embaixo. Não é aqui. Não. É no final aqui, onde a gente termina as costelas, mais ou menos, ele está protegido aqui por dentro. Mas é uma dor mais alta. Aqui realmente na lombar mesmo, isso daqui não é a região dos rins. Pode falar, Aninha. Não, eu ia perguntar isso para a doutora, a localização, né? Porque geralmente é isso mesmo, a gente vai... Qualquer dor nas costas já é do rim, né? Então, não, né? Então, as perguntas do Face nós não temos. A doutora já respondeu todas. Já conseguimos aí nos nossos comentários aqui, conseguimos responder. E o que mais podemos fazer para tratar ou evitar os cálculos? Então, assim, a primeira recomendação é ingerir 2 litros de água por dia. Isso é fundamental. A segunda recomendação é cuidado com o sal. O sal, ele é o grande vilão, né, na saúde mesmo, né? Tanto ele causa elevação da pressão arterial, né? E a gente tem descoberto cada vez mais que o sal ele é maléfico para a nossa saúde. E para os cálculos renais também, são dicas importantes para a gente evitar a formação. Mas é lógico que quando um paciente tem cálculo renal, a gente tem que estudar e individualizar isso, porque não é sempre igual. A formação do cálculo, ela é diferente, ela pode variar o que está acontecendo em cada indivíduo. E por isso tem que fazer uma análise da urina desse paciente, do porquê que ele está tendo esse cálculo, e não é simplesmente uma coisa geral. A gente pode individualizar e às vezes até dar medicamento e alterar a dieta desse paciente de acordo com o cálculo que ele tem. Então, falando em dieta, existem alimentos que devem ser evitados? Olha, na verdade, assim, tem alimentos que ajudam, que a gente fala, porque alguns pacientes têm diminuição de citrato na urina. E aí você consegue repor isso com alguns alimentos. Então, por exemplo, o limão, a laranja, melão, tudo isso ajuda a aumentar o citrato na urina, que é um fator de proteção contra a formação dos cálculos, né? O restante é um pouco individualizado. Na verdade, a gente precisa ver cada doente para evitar, não tem uma coisa tão geral assim. E quando procurar um nefrologista e quando procurar um urologista? Nossa, essa pergunta também é importante, porque
as pessoas não conhecem muito o nefrologista, né? É difícil um paciente falar, vou no nefrologista. Não, eu nunca fui, na minha vida. As pessoas vão no cardiologista, no clínico, né? Mas o nefrologista, em geral, é um paciente que vem encaminhado de outros especialistas. Então, a gente tem até uma campanha de tentar conscientizar as pessoas. O que faz o nefrologista, né? A gente trata das doenças do trato urinário, principalmente dos rins, né? O urologista, ele é mais um cirurgião dos rins. Então, a formação dele vem de cirurgia geral e depois ele faz urologia. A formação do nefrologista é um clínico geral que depois se especializa na parte dos rins. Então, um é um clínico dos rins e o outro é o cirurgião. Ah, entendi. Nós temos mais uma ligação, que é a Sandra, da Bahia, doutora. Boa tarde. Eu gostaria de saber por que a maioria das pessoas que tem insuficiência renal precisa fazer hemodiálise. E, na verdade, o que é hemodiálise? Tá certo. Então, na verdade, assim, essa informação não está muito correta, né? Não é que a maioria dos pacientes que têm insuficiência renal precise fazer hemodiálise. Na verdade, existe uma classificação do quanto os rins estão funcionando. É uma classificação que olha os dois rins juntos e fala quantos % ele está funcionando em relação ao rim normal. Em geral, o paciente que vai para hemodiálise é um paciente que os rins estão funcionando menos do que 10%, né? Se for diabético é 15%, mas lógico que essa não é a única indicação da diálise, isso tudo junto com toda uma avaliação clínica feita pelo nefrologista. Nesses casos é que daí sim, quando os rins estão funcionando só esse pouquinho, é que a gente indica uma terapia de substituição renal, né? E que isso engloba a hemodiálise. A hemodiálise é um dos tipos que a gente pode fazer. O que é? Você vai colocar o paciente, vai ligar ele numa máquina que vai pegar o sangue, que vai rodar nessa máquina o sangue do paciente e ele vai fazer uma troca com um capilar. Então, ele vai perdendo as toxinas que estão a mais no organismo e que o rim teria esse papel de limpar e que não está limpando, e vão sair pelo filtro. Isso, lógico, de forma bem simplista, né, para a população entender. Mas, além da hemodiálise, existe a diálise peritoneal, que é uma diálise que você pode fazer pela barriga. Então, você não tem a necessidade de se ligar numa máquina e fazer pelo sangue. Você pode colocar um catéter, que a gente fala aqui perto do umbigo, e isso é feito em casa, inclusive, essas trocas. E aí você consegue limpar o sangue do paciente sem precisar fazer a hemodiálise. E existe um terceiro método, que é o transplante, que também é um método de substituição renal, né? Ele não é uma cura, ele é um tratamento. Deixa eu fazer uma perguntinha. A cirurgia para retirar cálculo é complicada, é simples? Na verdade, assim, existem várias cirurgias, dependendo do tamanho do cálculo, onde está o cálculo. Isso quem faz é o urologista, né, na realidade. Não são, em geral, muito complicadas, mas o problema é que, às vezes, está muito inflamado ali a região onde está o cálculo, porque você imagina que ele passa dentro do ureter, que é aquele caninho que leva do rim até a bexiga, né? E ele tem um epitélio muito... Ele não está acostumado com nenhuma pontinha ali, porque o cálculo ele é endurecido e ele é cheio de pontinhas, e ele passa ali e vai machucando. A gente fala de uma pedrinha mesmo, né? Isso, exatamente, é uma pedra. Então, o epitélio não é feito para isso, só passa urina ali, entendeu? Então, aquilo tudo machuca, inflama. Então, às vezes, a hora que o urologista vai tirar, ele tem que até deixar um duplo J, que a gente fala, que é um outro caninho que vai ajudar a urina a escoar, porque inflama aquilo e pode fechar, e aí a urina não sai, não consegue ir do rim até a bexiga. Então, assim, no geral, não é uma cirurgia que leva muitas horas, mas ela tem, algumas vezes, ela é mais complicada, dependendo da inflamação e onde esse cálculo está, né? Entendi. Aninha. Eu tenho uma pergunta, doutora. É a Alda de Santa Catarina. Ela tem rins atrofiados e cada vez piora mais. Ela está perguntando o que ela deve fazer. Procurar um nefrologista. Urgente, com certeza, né? Urgente. Isso daí ela deve ter visto. Ela deve ter visto, esse diagnóstico deve ter vindo do ultrassom. Né? Essa atrofia renal é o estágio mais avançado da doença renal.
Então, ela precisa realmente de um acompanhamento para tratar as consequências disso e, de repente, até preparar ela para um método de substituição renal, como eu falei agora há pouco, né? Entendi. Existem exames de laboratório que avaliam o rim? Existem. Qual Na verdade, assim, até o porquê disso, né? Porque o rim, ele dá muito pouco sintoma. Muitas vezes as pessoas só descobrem que tem problema no rim quando eles já estão quase parados. Então, é super importante isso que você falou dos exames laboratoriais, porque são eles que vão fazer a detecção mais precoce, né, da insuficiência renal. E são exames simples, na verdade, ureia, creatinina, né, que são exames de sangue bem simples, tem bem disponível, baratos, e também o exame de urina 1. Né? Que é importante não só para detectar se tem leucócito, que é o que os médicos em geral olham, para ver se tem infecção, mas para ver se tem perda de proteína na urina, se tem perda de sangue na urina. Tudo isso, você junta tudo isso, são fatores preditores de doenças nos rins. Eu acho que deve ser um problema bem mais grave de tudo isso que a gente está falando, mas há quem urine cálcio. Isso. Na verdade, assim, urinar cálcio é um uma dos... expressão isso, né? Na verdade, assim, isso daí, quem urina cálcio, você fala isso, na verdade, a gente está pensando assim, é uma pessoa que forma muito cálculo e que quando a gente pode dosar isso na urina em 24 horas da urina da pessoa, a gente junta toda a urina de 24 horas e dosa a quantidade de cálcio. E tem um padrão que a gente sabe que é o normal. Então, o que eu imagino seja, na verdade, essa pessoa excreta mais cálcio do que deveria. Isso tudo é uma ponta de um iceberg. Você tem que entender por que está acontecendo isso, né? E aí, essa pessoa pode ter um hiperparatiroidismo, que é uma doença das paratiroides, né? Ela pode ter algum outro tumor produtor de cálcio, ela pode ter um mieloma múltiplo. São várias doenças que podem gerar hipercalcemia e hipercalciúria, que é esse aumento de cálcio na urina. E aí, às vezes, a pessoa descobre porque está formando cálculo renal. Mas, na verdade, o cálculo foi só uma pontinha ali da doença toda que ela tem e que precisa ser investigada. Que é menor de todos os problemas. Era o menor de todos os problemas. Pode falar. Doutora, a Carmelita de Araújo, ela ligou aqui para a produção, ela está perguntando, minha filha toma remédio sem problemas renais, então acredita que de repente deve ser diurético, né? Imagino. E ela tem muitas câimbras. Está ligada? Com certeza. Ela está perguntando, tem ligação? Pode ter, sim. Na verdade, assim, é o que eu estava falando até antes, né? O diurético, lógico, tem vários tipos de diurético e eles causam perdas diferentes, né? Dependendo de onde eles agem no rim. Mas você pode ter perda de cálcio na urina, né? Que aumenta até cálculo renal. Pode ter uma hipocalcemia, uma hipopotassemia, hipomagnesemia e tudo isso pode dar cãibra. Então, a cãibra ainda é o menor dos sintomas, porque, na verdade, ela está mostrando um problema. Mas o potássio baixo, o magnésio baixo pode dar arritmias fatais no organismo. Mas a cãibra já é um indício, sinal, né? exatamente. Então, se a pessoa está tendo cãibra, ela já... Com certeza. Assim, dose os eletrólitos, veja se está tudo bem, mas é o que eu falei, precisa de um acompanhamento médico. Não dá para querer tomar diurético por conta própria. Tem alguma pergunta que a senhora escuta bastante no consultório que a gente deixou de abordar aqui? Olha, eu falei bastante coisa, eu acho que tem alguma dica, algum recado, algum alerta que a senhora queira deixar? Eu acho que assim, a prevenção é sempre melhor do que o tratamento, né? A gente fala que tem 8 regras de ouro na prevenção das doenças do rim, né? Então, eu vou listar elas, eu acho que são coisas importantes. Primeiro cuidado com o peso, faça dieta, né? Cuide do seu peso e evite o sal. Segunda, tome água, né? 2 litros de água por dia é o recomendado para as pessoas todas da população, lógico, com algumas exceções que tem algum outro problema, mas no geral é isso. Outra coisa, faça exercício físico. Exercício é fundamental para a saúde do organismo, né? Outra coisa, controle a sua pressão arterial. Vá no médico, veja como é que está a pressão arterial. Né? Controle o açúcar no organismo, tudo isso influencia o rim. Então, veja como é que está o açúcar, a gente chama de glicemia, isso é importante. Né? Outra coisa, não tome medicamentos sem acompanhamento médico, isso é muito importante também. E vá ao seu médico e pergunte como está o meu rim. Né? Acho que isso são coisas importantes de lidar.
Doutora, muito obrigada pela participação da senhora. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Aguardo numa outra oportunidade. Nós agora vamos escutar, você vai conhecer a história da Eliana, é um testemunho muito bacana. E daqui a pouquinho nós voltamos com uma outra história também da Sandra, uma história de superação. Eliana é uma destas pessoas que parece ter nascido predestinada ao sofrimento. Não bastasse um casamento frustrado, o nascimento dos seus 2 filhos, ao invés de alegria e realização, trouxe consigo o peso e a preocupação da enfermidade. Eu conheci meu esposo ainda muito jovem. Eu tinha apenas 13 anos e ele praticamente 18 anos. E nós nos casamos muito cedo. A princípio, eu até achei que nós pudéssemos ser felizes, porque eu sempre sonhei com um casamento, com uma vida conjugal. Eu sempre quis ter minha casa, viver uma vida independente. Só que não foi assim. Houve muitos problemas no casamento. Meu esposo era viciado, era alcoólatra, e devido ao vício dele, nós sofrimos muito. Eu vivia muito só, ele vivia constantemente no bar, ele só voltava para casa altas horas da noite e já chegava embriagado. E nós discutíamos, brigávamos e havia até uma certa violência da parte dele. Então foi muito sofrimento no casamento. Após um tempo, nós tivemos o primeiro filho. E o meu filho nasceu com um problema de bronquite alérgica. O baixo salário, agora somado aos gastos com vícios e remédios, eram um peso sobre os ombros de Eliana. Os compromissos daquele lar se tornaram impagáveis. Não fosse a ajuda de familiares sensibilizados com a triste situação que a família enfrentava, faltaria ali até mesmo o sustento. Eu gastava muito com médico, remédio, antibiótico. E eu constantemente vivia em médicos e fazendo inalação. E era remédio que gastávamos, aí o gasto já se tornava do vício e mais o gasto dos remédios, dos medicamentos. Depois de 4 anos eu tive outro filho. E esse outro filho nasceu com um problema também de sinusite. Cheguei a um ponto de eu achar que a minha vida não tinha mais sentido, porque eu não conseguia ter o carinho do marido, eu não conseguia ter os meus filhos saudáveis, eu não tinha dinheiro para nada. Eu vivia na dependência de parentes, de familiares que trouxessem o alimento, que nos desse até um teto para morar. Tamanha destruição desestruturou completamente o emocional de Eliana, que já sem enxergar saída para si e sua família, passou a planejar a própria morte. Foi então que um dia, eu achando que não tinha mais jeito para minha vida, eu tentei o suicídio. Eu não consegui o intuito que eu queria, que era morrer. E então eu continuei vivendo daquela forma, sem vontade nenhuma. Aí então eu achei que a solução seria eu me juntar ao meu esposo. Vou beber também. Eliana já não mais vivia. Ela apenas observava seus dias transcorrerem sem perspectivas de mudança. Até que um convite foi o responsável pela verdadeira transformação que aconteceu em sua vida. Ela aceitou conhecer uma reunião. Chegando lá, eu fui orientada do que eu deveria fazer para que houvesse a mudança na minha vida. A proposta de fé não se assemelhava a nenhuma outra proposta já ouvida por ela. E foi praticando cada ensinamento recebido que em pouco tempo a felicidade chegou à sua existência. E eu coloquei então em prática tudo aquilo que eu aprendi no altar, eu coloquei em prática na minha vida. Eu lutei muito, eu perseverei muito, mas eu me lancei de corpo, alma e espírito. Deus me livrou dos vícios, os meus filhos foram livres das enfermidades que eles tinham, ficaram curados. E então começou a minha luta maior, que seria a restauração do meu casamento. Valeu a pena, meu esposo foi liberto do vício. Hoje ele é um esposo carinhoso, hoje ele é um esposo atencioso, hoje a gente tem uma vida em comum maravilhosa. Perseverança, fé e obediência. Este foi o tripé que trouxe transformação à vida de Eliana. Hoje ela sabe o real significado de felicidade familiar. E é justamente ao lado do marido e dos filhos saudáveis que ela desfruta de todas as conquistas alcançadas
através dos ensinamentos recebidos no Cenáculo do Espírito Santo. Nosso relacionamento hoje em casa é perfeito, tem harmonia. Meu filho mais velho já se casou, meu filho mais novo ele me acompanha ao cenáculo, ele está fazendo faculdade. E praticar o que eu aprendi no cenáculo foi fundamental para que hoje eu tivesse essa vida feliz que eu tenho. Eu que tive muita vontade de morrer, hoje eu quero cada vez mais viver. E você que deseja uma orientação, uma ajuda, você pode ligar para o 5644-5210. Daqui a pouquinho a gente vai estar conversando com quem vai participar hoje com a gente. Já recebemos uma ligação hoje, né? Já, inclusive a gente já tem a Edinalda aguardando para participar. Daqui a pouquinho. Mas eu estou aqui com a Sandra. Boa tarde, Sandra. Boa tarde. Você começou a sofrer bem cedo? Sim, bem cedo. Conta pra gente. A minha infância foi um pouco atribulada, né? Eu sou a filha caçula de uma família de 5 filhos. E a minha gravidez já veio de um temporão, assim, aconteceu. Minha mãe me teve com os 43 anos e eu sempre cresci vendo ela doente, em médicos, voltava, mas nunca imaginei que um dia eu ia perder ela. Aos meus 14 anos ela veio a falecer. E daí começou... Justo numa idade, né, que é jovem, precisa tanto da companhia da mãe, da orientação, de uma amiga, né? Exatamente. Daí eu fiquei com o meu pai e os meus irmãos. Só que naquela casa eu era a única figura feminina, então eu fiquei com a administração da casa, limpar, cuidar, passar, e eu me apeguei àquela perda de uma pessoa que não existia mais, onde começou toda a minha depressão. Eu achava assim que tudo de ruim aconteceu comigo, tudo de ruim era comigo que acontecia, porque tinha escola, tinha tudo para vencer ainda e eu não conseguia superar aquela perda. E nessa época também, meu pai me amava muito, meus irmãos mais velhos me amavam muito. Eles, na medida da condição deles na época, eu tinha de tudo, não me faltava nada. Mas mesmo assim, por não ter aquele valor, né, que temos que ter, eu achava que faltava tudo. Eu achava que, por não ter mais a mãe, tudo de ruim tinha acontecido comigo. E fui me aprofundando nessa tristeza, nessa depressão. E na época, eu conheci uma pessoa que era tudo que eu não precisava. Era tudo que não podia acontecer comigo. Eu comecei a me relacionar com uma pessoa que também tinha vícios de bebida, de droga. E meu pai me aconselhava que não era uma coisa boa para mim, que não era aquilo que ele queria para mim. Meus irmãos mais velhos também me aconselhavam, mas a gente vive num mundinho fechado, né? E parece que quando você tem essa falta de alguma coisa dentro de você, você quer chamar a atenção de um jeito. E eu investi nesse relacionamento e cheguei até o casamento com essa pessoa. Então, antes de você entrar nesse casamento, a Ana Cláudia vai atender uma ligação da Edinalva, daqui de São Paulo. Oi, Ana. Meu nome é Edinalva. Então, eu estou passando por uma fase muito difícil. Que meu marido se fecha comigo, fica com raiva, sem eu fazer nada. Então, e tem muita fofoca com meu nome, para ele separar de mim. Aí eu me sinto assim, muito triste, ele vira as costas para mim. Então aí, passa semana sem me procurar. E eu queria assim que vocês me ajudassem, que eu me sinto muito triste, a pior mulher do mundo. Então, eu estou sofrendo muito com isso. Ele me trata muito mal. Eu trato ele como um rei, ele é muito bem cuidado, tratado. Mas eu, como esposa para ele, não sou ninguém. Queria que você me orientasse para me ver o que eu faço para mudar essa situação no meu casamento. Eu não aguento mais ver assim, queria uma mudança. Oi, Edinalda, olha, eu sei que toda mulher que casa, ela casa para ser feliz, né? A gente não casa pensando nesse momento. Mas, infelizmente, o momento aconteceu. Então, a única coisa que muda,
que vai mudar seu marido, que vai até mudar essa maneira sua de se olhar, é a fé. Então, fé eu sei que você tem, né? Por isso que você está ligando e pedindo ajuda. Fé eu sei que você tem. Mas, então, eu vou te convidar agora a exercitar essa fé. E essa fé, sendo exercitada de uma maneira correta e inteligente, assim o seu casamento vai mudar. Não vai adiantar você chorar, não vai adiantar você ficar brigando com ele, até se humilhando, porque ele também não está fazendo isso porque quer, né? Porque se vocês estão casados, é porque ambos se gostam, se amam, mas existe um mal. E esse mal, ele só sai através de uma atitude. Então, eu te convido, inclusive hoje, na Igreja Universal, nós temos uma reunião toda especial. Toda quinta-feira, em uma Igreja Universal, existe a terapia do amor. E é justamente isso mesmo, o nome terapia. É para cuidar tanto de você quanto do seu coração. Então, você estando bem, você vai ajudar seu marido. E só a fé que vai poder mudar a maneira dele pensar, só a fé vai mudar as atitudes dele. Então, venha praticar essa fé, que em breve você vai estar ligando para a gente e contando o seu testemunho de vitórias, tá? E a gente torce muito para isso. Então, tome essa atitude de fé. Deus te abençoe. Até porque, né, Ana, as mesmas atitudes geram os mesmos resultados. Ela vem há tempos aí se arrastando nessa situação e agindo da mesma forma, né? Com certeza. Então, é hora dela pensar numa outra forma de agir. E essa é a nossa proposta, te mostrar esse caminho, essa outra forma de agir, agindo através da fé. Parar de cobrar, parar de reclamar, parar de ficar no pé do marido, parar de se queixar, parar de achar que nasceu para sofrer, enfim, dar um basta nisso e encontrar na fé uma saída. Essa é a proposta do programa Até Você Mulher, mostrar que existe sim uma saída. E a exemplo disso, nós trouxemos a Sandra, que aos 14 anos enfrentou a depressão, entrou depois num relacionamento que provavelmente você ia encontrar sofrimento nele, porque você sofrida com uma pessoa viciada em drogas. O que esperar desse relacionamento? O que você encontrou? Então, daí me casei, né? E daí que eu me deparei com o tamanho do problema, porque logo no começo do casamento veio o meu filho. E antes eu me apegava numa pessoa que não existia mais, que era a minha mãe. Depois eu me apeguei nessa pessoa, achava que era a solução para os meus problemas. Você estava sempre dependente de alguém. De alguém. E essa é a pior condição, né? Quantas pessoas que nos assistem dependem de alguém ou de alguma coisa para se sentirem felizes, né? E é uma dependência, isso é muito frustrante. E até para a própria pessoa, que, por exemplo, se eu dependo de você, imagina o peso de responsabilidade que eu jogo nas suas costas. E quantas esposas têm feito isso no casamento, né, Ana? E chega uma hora que a pessoa mesmo se cansa, né? Aí ela cansa, não quero ser mais assim. Mas ela olha para todos os lados e ela fala, mas tá, eu não quero ser mais assim, mas o que eu vou fazer? Né? Verdade. E aí ela se apega de novo a uma outra pessoa, errada de porque novo. ela acha que só tem isso. Ela e o que a gente preencher o vazio, porque na verdade o que você tinha era isso, né, Sandra? Um vazio. É um vazio, e esse vazio vai te deixando mais medrosa, mais dependente, e dentro de você tem uma coisa assim, para você não dividir com ninguém. Você sempre se apega primeiro na mãe, depois na pessoa errada. E quando o meu filho nasceu, aí eu achava assim, depois da minha mãe, que eu já tinha perdido, veio o marido, que já não estava fazendo... Depois que eu me casei, eu tinha tudo dentro da minha casa e eu fui para morar junto com uma pessoa que não dava condição nem do próprio vício dele. Daí veio os problemas financeiros, eu tinha tudo e de repente me vi sem nada de novo. Aí eu cheguei, ele não tinha assim, ele não era o provedor daquela casa. E eu tinha tudo com meus pais. Com o meu pai, com meus irmãos. E quando eu me vi ali naquela dependência com o meu filho, eu me apeguei nele. E chegou um ponto assim que eu achava que da mesma maneira que eu já tinha perdido a mãe, o casamento tinha sido fracassado, eu ia perder aquela criança. E daí foi assim o meu fundo de poço mesmo. Mas você chegou a separar do teu esposo, não? Não, continuei com ele. Vivendo? Vivendo assim, brigas... aos trancos, e
passando por muita necessidade, passando por dificuldade, porque uma pessoa que ela tem um vício, ela não consegue suprir as necessidades básicas de uma casa. Em primeiro lugar vem o vício, porque a pessoa é totalmente dependente. E comecei a passar por dificuldade com criança. Eu tinha 21 anos nessa época. Como é que você agia e reagia quando seu esposo chegava em casa drogado? Brigando, rebatendo na mesma altura, menosprezando ele, colocando ele mais abaixo ainda e sofrendo, chorando, ficando sem dormir, um medo, não podia escurecer, eu ficando sozinha, me trancando, não dividindo isso com ninguém da casa, principalmente com o meu pai, com os meus irmãos, que sempre me deram tudo. Você começa a se trancar, você para de falar. Por mais que a pessoa pergunta para você, tá tudo bem? Você fala, tá tudo bem, mas não estava. E eu comecei a me trancar, me esconder. E chegou uma hora que não dava mais. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse relacionamento, né? Porque com certeza tem esposas também vivendo esse mesmo drama. Você em algum momento chegou para ele, tentou conversar e mostrar para ele que o que ele estava fazendo com a família, o sofrimento que ele estava causando, que ele tinha um filho, você apelava para isso? Apelava e ele negava, porque quando uma pessoa ela se drogou, ela bebeu, ela nunca admite que ela se drogou, que ela bebeu. Então, ele tentava colocar na minha cabeça que era coisa da minha cabeça, que ele estava bem, que o dinheiro estava indo na gasolina, nas despesas, não era isso. Então, sempre a louca, né, da história era eu, e não era isso que estava acontecendo. E chegou um ponto assim que eu me vi assim, com vontade de perder a própria vida mesmo, porque não tinha mais jeito para mim. Eu achava assim que a solução era isso. Mas você chegou a tentar o suicídio? Não, mas pensava muito. Toda vez assim que eu olhava para o meu filho, teve uma época assim que eu vi que eu precisava muito de ajuda quando eu ia comprar roupa para o meu filho. É normal de uma vendedora, de uma atendente de loja, nunca pedir para você levar uma roupa do tamanho da criança. Ela sempre fala, 6 meses, 8 meses, comprar um pouquinho maior, que a criança está crescendo. Dentro de mim eu pensava, não, eu vou comprar essa, porque eu não sei até quando eu tenho ele, eu não sei até quando eu vou ter a minha vida, então eu vou comprar esse, eu vou viver esse. E essa voz era nítida no seu ouvido? Era nítida, só que quando o medo da perda era muito grande, porque eu já tinha perdido a mãe, já tinha perdido o esposo, e quando eu pensava em perder o filho, eu tinha vontade de querer ajuda, mas eu não conseguia. E foi quando eu recebi o convite, né, para chegar no Cenáculo do Espírito Santo. Mas antes de você contar isso, como é importante, né, Ana, a pessoa que está nos assistindo entender que toda voz que ela escuta, que soa como destruição, que traz amargura, medo, peso, tudo que entristece a pessoa, essa voz certamente nunca vem de Deus. É porque é impossível, né? Você é sempre uma coisa para baixo, nunca para levantar. Né? Então, como que a pessoa pode pensar assim, mas eu nasci assim, nasci vida é sofrer. assim. Mas com todo mundo dá certo, comigo não dá. Mas como que com ela ia dar se o tempo todo ela vivia o passado dela? Né? Em nenhum momento a gente viu no testemunho ela projetando um futuro. Era o tempo todo olhando para trás, né? O tempo todo olhando para trás e assim, a qualquer momento o meu passado pode acontecer. E presas, né? E presas sempre a fatos ruins. E sendo que esse passado, por pior que a pessoa tenha, a gente pode mudar ele a qualquer momento. Né? E sou eu que mudo, né? No caso, quando você quis mesmo, porque assim, uma coisa, a gente até brinca, fala, você não quer muito, né? Porque todo mundo, eu quero. Não, mas quando quer muito, você faz, né? E também uma coisa assim que eu percebo hoje, nada tem valor. A gente se torna uma pessoa ingrata. Então, nada tem o seu valor. Tudo não tem valor nenhum. Fica tudo sem graça, Fica tudo sem graça, fica tudo sem sentido. E por isso, cada vez andando para trás. Então, e é isso.
como que a gente, como é só a pessoa apelar para a inteligência dela mesmo? Como que ela consegue ouvir uma voz assim? Que o tempo todo é colocando ela para baixo. Fazendo ela se sentir triste, feia, incapaz, que para ela não tem jeito. Essa voz certamente não vem de Deus. A voz de Deus, ela levanta, ela anima, ela faz você acreditar que existe sim uma saída, que você vai tentar e que você vai conseguir. E eu tenho certeza que a Sandra é uma pessoa excelente para falar, porque você ouviu essas duas vozes. Ouvi e resisti muito à voz de Deus, porque todas as vezes que o convite vinha, eu falava, não, é impossível mudar. E essa voz que te chamava, que vinha através desse convite, era sempre assim, sua vida vai mudar. Vai mudar. Você pode mudar essa situação, você pode reconstruir teu casamento, você pode ser feliz sim com esse mesmo esposo, seu marido pode sair dos vícios. Essa voz você ouvia? Eu ouvia. E teve um dia que essa mesma voz falou assim para mim, igual a senhora está dizendo, só depende de você, não tem como eu ir para você. E eu fui. E quando eu cheguei, eu não me esqueço da palavra que eu ouvi. A palavra foi essa. Ele quis dizer assim, não coloque na mão de outra pessoa uma coisa que Deus confiou na tua. O marido é teu, o esposo é teu e o filho é teu. E se Deus te deu, Ele te dá condições de fazer dessa família uma família feliz. E eu lembro que com essa palavra eu já voltei animada. Eu falei, é meu filho, é meu marido, é meu esposo. Eu gostei dele, por isso que eu casei. Então tem jeito. E começou a nova história de vida, assim, que eu sou casada com o mesmo marido. Você não precisou mudar de marido para ser feliz? Não precisei. E também uma coisa que eu vi que eu não podia buscar na revista, na novela, na TV, um modelo de marido. Eu tinha que fazer do meu esposo o modelo que eu queria. E eu fui lutando, buscando esses valores e hoje nós somos felizes. Temos o filho. Estamos casados há 17 anos. Mas foi um processo? Foi um processo. E como foi esse processo? Conta rapidinho pra gente, Foi Sandra. muito árduo, porque eu ouvi até dele mesmo que ele não acreditava que eu estava frequentando o cenáculo, que ele não acreditava que estavam fazendo uma lavagem cerebral na minha cabeça, ele não acreditava, ele falava que ele não ia comigo, que de maneira alguma ele ia frequentar essa igreja comigo. Mas mesmo quando você começou a ir na igreja, ele continuou usando drogas? Continuou. E o que mudou? Você começou a reagir de que forma, a partir do momento que você começou a buscar Deus? Eu comecei a olhar com os olhos de Deus. Dentro de mim tinha uma certeza que ele podia estar usando hoje, mas amanhã ia ser diferente. Eu comecei a viver pela fé, igual a senhora estava comentando. E a fé é a certeza de coisas que não se veem. Então eu cria dentro de mim que ele podia estar usando hoje, mas o poder de Deus é tão grande que ele podia dormir e acordar um novo homem. E fui vivendo desse jeito. Aí você parou de cobrar, certamente, parei parou de reclamar. E o que ele viu em mim, que chamou atenção para ele frequentar o mesmo lugar que eu estava frequentando, foi a alegria de volta. Cuidar da casa, cuidar do filho, não implicar mais com ele, parar de falar palavras que só como eu estava lá embaixo, então eu só colocava uma pessoa lá embaixo. Então ele viu a mudança interior minha, que era o que ele mais sofria também, porque ele estava do meu lado. Imagine você conviver do lado de uma pessoa totalmente depressiva. Eu levava ele mais ainda para o vício, né? Quando ele viu essa alegria, ele começou a querer ficar em casa. E depois que ele começou a querer ficar em casa, ele quis ir para a igreja comigo. E a alegria foi a primeira coisa que você recebeu? Foi uma mudança assim, eu me lembro como se fosse hoje. Deus entrou dentro de mim, me fez tudo novo, sabe? Eu percebi ali que para minha vida tinha jeito, que eu era importante para Deus, que eu era preciosa, que eu tinha o meu valor. Porque eu falo sobre isso porque não é que você vai chegar na igreja hoje, minha amiga, e que tudo vai mudar na sua vida. Você vai chegar na igreja hoje, de repente você vai chegar em casa à noite, teu marido está lá, já abandonou os vícios, é o melhor marido do mundo. Não é isso que eu estou falando. O milagre começa dentro de você. Como aconteceu com a Sandra? A primeira coisa que ela teve foi paz, Exatamente. Alegria. E começou com isso
vinha ideia de como agir e reagir diante dos problemas. Deus foi te dirigindo. E a partir de um comportamento sábio e adequado, Deus foi fazendo despertar nele uma curiosidade, não foi isso? Verdade, exatamente. E assim, em primeiro lugar, buscar esse Deus, né? Buscar essa fé, esse renovo, para se fazer forte, para se fazer paciente, para se fazer a mãe que precisa ser no momento, a esposa que o meu marido necessitava. Não a esposa que eu queria ser, mas ele precisava de uma esposa diferente. A submissão. Então, Deus foi colocando tudo no lugar. Hoje, então, está feliz? Feliz. Os dois juntinhos. Então, você que está nos assistindo, pare e pensa, essa voz que você tem escutado, através do programa mesmo, você mulher, diariamente a gente está aqui falando, olha, Deus pode, olha o que aconteceu na vida dessa pessoa. Essa voz que está te mostrando que existe sim chance de você ser feliz, essa voz é a voz de Deus. Então, não resista a essa voz. O quanto antes, se possível hoje, se possível agora, procure a Igreja Universal mais próxima de sua casa e você vai experimentar dessa vida, vida plena, vida de alegria, tá bom? Deus te abençoe, nós chegamos ao final do nosso programa e amanhã estaremos de volta.